Olá, Páscoa. Para os israelitas, uma comemoração. Afinal, os descendentes de Abraão estavam livres, através das mãos de Moisés, da faraônica opressão de 430 anos. Serve para nós, nesse momento, dizer que essa comemoração tinha como objetivo, em primeira mão, fazer com que os israelitas nunca esquecessem do livramento que de Deus obtiveram. Na primeira parte desse assunto, as Escrituras na vida e na prática, vimos o tema profecia continuada e descontinuada. A Páscoa entra no rol da lei das Escrituras Sagradas, porém, cabe muito bem entender que todo o procedimento pascual foi conotativamente profético, futurista, vindo da parte do Senhor nosso Deus. Esse é o nosso tema de hoje, o idealizador e o descontinuador da festa de Páscoa. Vamos começar. É de real importância saber que o idealizador dela foi o Senhor Deus, o mesmo Deus e não outro que com sua forte mão os tinha tirado do Egito. Assim, já fica entendido que todo o procedimento que caracteriza a festa também foi o Senhor Deus que o determinou. Não há parte humana alguma, não há tradição religiosa alguma que na sua pretensiosidade tenha introduzido a essa comemoração algum ingrediente novo que pudesse levar a Deus a devida glorificação e agrado. Tal pretensiosismo e espírito pagão é como se dissesse: Deus não sabe fazer festa, Ele não entende dessas coisas. Nas Escrituras, por ordem divina, eles comiam carne de cordeiro assada na Páscoa. Eles se serviam de ervas amargas, conforme o significado profético que Deus queria que eles esperançassem. Êxodo capítulo 12, verso 8. Os pães deveriam ser preparados sem fermento. Era tudo determinado por Deus. No livro de minha autoria, Adoração e Expressão, há uma lista de normas e condutas para a comemoração e significação da Páscoa. No Novo Testamento, Paulo faz algumas advertências sobre conduta prática se utilizando dos procedimentos dessa celebração. Ele diz: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Com o reforço do autor aos Hebreus, que diz assim: ora, nesse caso, seria necessário que ele, Jesus, tivesse sofrido muitas e muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. Então, se Paulo disse que a nossa Páscoa é Cristo e ele foi uma única vez por todas o sacrifício para a nossa redenção, não restam mais celebrações de Páscoa. Entenda, na Páscoa tinha o cordeiro para ser sacrificado. Páscoa fala de sacrifício de morte, morte de sangue. Jesus não está morto, ele vive. Não podemos sacrificá-lo novamente. A regra de interpretação aplicada aqui, mais uma vez, é a regra da descontinuidade. A Páscoa foi descontinuada em nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda as palavras do apóstolo Paulo, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Romanos 10, verso 4. O próprio Senhor Jesus na cruz declarou: tudo está consumado. Podemos até não alcançar total profundidade dessas curtas palavras do Senhor Jesus na cruz, porém, relativizá-las
Jamais. Já vimos no primeiro vídeo dessa lista de reprodução que houve textos proféticos que se restringiam a Israel somente e que não cabiam às outras nações e povos. Contudo, há textos que foram ditos para Israel. Porém, como essa nação foi rebelde, houve a possibilidade de outros povos alcançarem a promessa. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 diz assim: Veio Jesus para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. A Páscoa fala da fuga apressada de uma escravidão que penalizava os israelitas, cujo cordeiro deveria ser sacrificado anualmente. Esse sacrifício anual do cordeiro era o prenúncio do sacrifício de Cristo. Jesus, a nossa Páscoa, foi sacrificado, morto uma única vez, mas a morte não deu conta dele. Ele a venceu para que fôssemos alcançados por sua graça, muito além de alcançar apenas israelitas e judeus. A vitória sobre a morte deve ser comemorada não anualmente, mas todo dia. Todo dia devemos render graças ao Senhor, porque Ele é bom. A nossa celebração não é aquela israelita que ficou para trás, mas é a mesma que todos os povos que em Jesus creem pode celebrar. É em memória do Senhor que entregou sua vida por nós, sim, mas, sobretudo, é em memória dele até que ele volte. Que nossas ceias sejam santas, nos fazendo vigilantes, aguardando a hora e dia a salvação que vem dele. Assim como Abel ofereceu melhor sacrifício do que Caim, do seu melhor rebanho, que você ofereça a Deus o melhor do seu louvor. Prefira as Escrituras Sagradas, prefira o Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo diz. Até o próximo vídeo.